Olá, boa tarde. Boa tarde uma vez mais a você que nos acompanha no nosso programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo. Mais uma live aqui no Instagram. Hoje, sábado, dia 5 de setembro de 2020, 5 horas da tarde, estamos com 5 minutos de delay. Faremos a live de número 77, né? Live de número 77 com Cláudia Pfeiffer, diretamente do Rio de Janeiro, e vamos falar hoje sobre inovação em projetos sociais. Inovação em projetos sociais. Vamos registrar aqui o comentário fixo que vai nos acompanhar ao longo de toda a live. Então, live extra no dia 5/9, 17 horas, com a minha amiga Cláudia Pfeiffer, diretamente do Rio de Janeiro. E o tema da nossa live, como falamos anteriormente, será inovação em projetos sociais. Então, um tema muito atual, está lá o nosso comentário fixo aí. Bem-vindo, Sandra, bem-vinda, Helena. Estamos aguardando aqui a nossa amiga Cláudia, do Rio de Janeiro. A nossa live de hoje à tarde é sobre inovação em projetos sociais. Então, hoje, sábado, 5 da tarde, aguardando a nossa amiga Cláudia Pfeiffer, que eu vou já conferir aqui, informando a ela que estamos no ar. No ar. E o tema é inovação em projetos sociais. Bem-vinda, Rosemary. Estamos aguardando a nossa amiga Cláudia Pfeiffer, que talvez esteja com alguma dificuldade, está digitando aqui no WhatsApp, né? Já viu lá que eu estou no ar, vamos ver se ela vai conseguir entrar. E o tema de hoje é bem-vinda, Andréia Azevedo, diretamente de Portugal. Andréia, diretamente de Portugal, nos acompanhando, nos dando um prestígio aí. Cláudia está dizendo que não aparece para ela. Então vamos lá. Você tem que entrar no meu Instagram. @Sérgio Taldo. Vamos ver se a Cláudia está aqui. Ainda não está conosco aqui no momento. A nossa amiga Eliana também está aqui. Tem que entrar no meu Instagram. E mandei para ela aqui, ó. Clicar na bolinha superior esquerda e entrar na live. Por aí. Já estou, mas coloco na bolinha e aparece seu Stories. Não, não é o Stories. Não é o Stories. É na bolinha onde estou com a caneca. Então isso acontece, né, para todos nós. Recentemente fizemos 2 lives também com 2 pessoas que até lidam bastante com tecnologia, né? E na realidade a pessoa não conseguia fazer a live. Aí eu fui verificar que ele estava, na realidade, fazendo a live pelo laptop. Mas, na realidade, pelo laptop não dá. Então, estamos aguardando aqui a nossa amiga Cláudia Pfeiffer, que está tentando entrar na live. Então, temos aqui várias pessoas, menos a Cláudia. Cadê a nossa amiga? Em último caso, eu dou uma desconectada aqui. Agora sim. Nossa amiga Cláudia chegando aí. Cláudia Fávero também, bem-vinda. Então vamos lá, Claudinha. Para os íntimos, né, para as pessoas que não a conhecem, doutora Cláudia Pfeiffer, né? Com grande prazer de recebê-la aqui nesse momento. Né, com vontade de te dar um grande abraço, te levantar no colo, te dar um grande beijo, que eu estou morrendo de saudade desse pessoal aí do Rio de Janeiro.
né? A Pois é, turma. né? Deixa eu acertar aqui a luz, porque tá meio esquisito. Eu também. Não vejo a hora, né, da gente se encontrar, mas pelo menos por aqui vai dar para a gente bater um papo mais longo, né? Porque Legal, até isso tá difícil. legal. Você tá me Temos ouvindo aqui, ó, bem? sim, sim, temos aqui a Andréia Azevedo, que está acompanhando a live diretamente de Portugal. Temos aqui o Pois é. estúdio Grace Brito, Salles Marcelo, temos aqui a Rosemary Lomelino, Helena Maria, né, e mais Que algumas bom. outras pessoas que estão com a gente aqui. Então, hoje o tema da nossa live vai ser Sandra Bastos, né, aqui de Petrópolis. Que bom. Então, o tema de nossa live hoje, Cláudia, Hum, inovação em projetos sociais, né? Desde já, uma amém. satisfação enorme ter você conosco aqui. Estava falando no início, não sei se você tem acompanhado, estamos fazendo a live de número 77. Então, esse número vai dar sorte, porque duas vezes 7, né? 7 é um número cabalístico, a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente vai ter muita prosperidade, saúde, bonança, e Eu espero que o tá Brasil ganhe com isso, não nós só. exatamente. A gente vai ganhar e a gente vai vibrar pelo Brasil, fazer com que o Brasil realmente se reestruture, que é um país maravilhoso. E temos feito essas lives aqui no Instagram, né, apenas como primeiro apontamento. Essa live está sendo gravada, né, daqui a pouco vai estar no nosso IGTV. Em breve também, no final, eu coloco em alguns minutos no YouTube. Disponibilizamos no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn. E aí você já está convidada. Eu sempre escrevo um artigo, estou com um lote de artigos aqui para serem escritos sobre as lives. E aí eu escrevo e a pessoa complementa, a gente escreve junto. E aí isso vai gerar conteúdo bacana. Então, Cláudia, para quem não conhece você, né, eu fiz aqui uma surpresa, né, apenas para fazer um feedback. Estivemos juntos aqui, olha, no segundo Exatamente. Contra o Café com consultores aqui na Cervejaria Boêmia, no dia 25 de maio de 2019, isso já tem mais de um ano. Né? E Cláudia fez uma palestra brilhante apresentando aqui os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e apresentando como é que os objetivos da ONU podem facilitar, né, ou ajudar nas vocações da cidade de Petrópolis, que é uma cidade imperial. Então esse evento realmente foi muito bacana, foi um evento que marcou, né, você não tem, acho que você não tem noção, a gente tem falado pouco. Até hoje esse evento ainda reverbera aqui na nossa cidade, né, a gente tem sido cotado aí, citado para algumas coisas, né, a cidade como cidade imperial, gastronômica, turística, polo tecnológico, polo de educação, cervejeiro. Então, tantas coisas legais acontecendo. Então, esse evento na Boêmia foi verdadeiramente fantástico. E graças à sua palestra, abrilhantou aqui, né, trazendo o que a ONU desenvolve e pode desenvolver pela cidade. Então, um brinde aqui, um brinde a nós. E, Cláudia, para quem não conhece você, né, apenas mais um outro recadinho também, vocês podem printar a nossa tela, né, e depois compartilhar lá, marcando @Sérgio Taldo, @Cláudia Pfeiffer, P. Pfeiffer, com 2 Fs no final, né, tudo junto. Nome de artista é assim, 2 Fs, K, H, W, underline, né, H no final. Eu vou botar a qualquer hora Sérgio Taldo, H no final, que dizem que traz prosperidade, né, mas 2 Fs, então pessoas prósperas é uma coisa legal. Né, recebendo a nossa amiga Ingrid Cruz aí, bem-vinda, Ingrid. Semana que vem está fazendo uma live também sobre Personal Organizer. Grande Ingrid, bem-vinda. Então, Cláudia, para quem não conhece você, né, sem querer saber dos seus primeiros namorados, né, de família e tal, mas a Cláudia por Cláudia, antes da gente entrar nas 3 questões que nós combinamos que você ia trabalhar de uma maneira bem adequada, Cláudia por Cláudia, né, o que você tem assim de experiências na sua vida que te trouxe até aqui, fez ser a pessoa que você é, né, e se interessar tanto por esse seu trabalho, né, que você tem um trabalho muito legal, a sua empresa sócio-sustentável, né, inclusive adquiriu recentemente aí, né, um título importante da ONU, né, então você tem trabalhado com soluções de impacto social e que tem ajudado muita gente. Então, para quem não conhece você, né, a palavra está com você aí, né, sua, e uma satisfação enorme estar contigo. Desde já se considere convidada para outras lives, porque o tema a gente não consegue esgotar em uma única Com live, né? certeza. É. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Sérgio, porque é a segunda vez que você me provoca e me coloca em ação. Né? Ano passado você me trouxe a questão digital, eu devo isso a você.
que foi um avanço na minha vida fundamental. E agora eu estava já há um tempão querendo fazer um workshop sobre inovação social, mas estava assim, esperando, com tanta coisa para fazer, você acaba não se Uhum. dedicando, não dá tempo. E aí a sua provocação me fez não só aceitar participar dessa live, como eu criei um curso, um workshop que vai acontecer em outubro, e Oba! aí exatamente sobre inovação em projetos sociais, e aí para levar essa discussão um pouco mais a fundo e apresentar uma ferramenta para a gente conseguir promover a inovação. Então, quem quiser, depois entra lá na página da Sócio Sustentável, que está lá na agenda, e aí você tem o link para se inscrever se quiser. Bom, Cláudia... É www.sociosustentável.com, Isso. certo? Então, Sociosustentável.com, tudo junto, né? Você entra lá que tem isso. muita coisa legal na página lá, vocês não vão se arrepender. Inclusive, isso, porque realmente esse tema é tão amplo, né, que eu acho difícil a gente esgotar aqui. Mas, de qualquer maneira, eu queria, então, já para adiantar, eu ir me apresentando, eu vou me apresentar de uma forma, assim, objetiva e me classificando dentro das classificações atuais, Uhum. para vocês entenderem de onde eu estou, porque, inclusive, hoje uma coisa importante é que se cobra muito, é que a gente diga qual é o nosso lugar de fala. Né? Então, por isso que eu vou falar de onde eu estou falando. Né? Então, eu, Cláudia, mulher, heterossexual, cisgênero, né? Que é uma coisa que, não sei se todo mundo sabe, cisgênero é a pessoa que está em harmonia com o próprio, com o fato de ter aquele gênero, né? Branca, Legal. que eu acho que é importantíssimo, Uhum. brasileira, carioca, bancário, né? Classe de dona de casa, que isso também importa. Sou gemidêntica, que é uma coisa importante na minha vida, Isso é que é muito um diferente, bacana, hein? que é você tem uns aprendizados diferentes por ser gemidêntica, então acho importante registrar isso, né? Tem A conexão, a Não, é que a minha conexão tá filha está dando, entrando. a conexão tá dando Ah, umas pequenas, a sua conexão tá boa aí, né? tá, não é porque entrou a Júlia aqui com mensagem, Aham, entendeu? Aí toda vez aham. que entra, enfim. Legal. Então, eu sou socióloga, doutora em planejamento urbano e regional, sou professora da UFRJ, e tenho a Sócio Sustentável, né, que eu sou diretora, e trabalho com gerenciamento de projetos de impacto social já há muitos anos. Mas o que eu acho mais importante é que eu sou uma pessoa de dizer que gosto da natureza, gosto de gente, muito, adoro gente, gosto de interagir, me comunicar, né? E o que eu não gosto muito, né? Sou comprometida com essa coisa que você falou no início, né? Com transformar essa sociedade. A minha vida inteira foi voltada para isso, e eu acho até que o que desencadeou isso foi uma coisa na infância da minha mãe, aquelas coisas que mãe faz, né? Quando você não quer comer, a mamãe colocava a gente, era na hora da televisão, e ela colocava a gente diante talvez do noticiário, e eu me lembro muito que eu via aquelas crianças em Biafra, na época era Biafra, passando fome, e ela usava isso para a gente comer. E aí o Aham. impacto disso foi muito maior do que eu querer comer, né? Porque eu já comecei a entender que não entendia por que tinham crianças que não podiam comer, né? Aham. E isso me fez desenvolver um senso de justiça social grande, e a injustiça social me incomoda profundamente até hoje, e eu tento trabalhar para resolver isso. É isso, mais ou menos. Perfeitamente. Essa sou eu Perfeitamente. hoje, né? Pode ser que amanhã já seja um pouco diferente, não sei. Legal, legal. Na realidade, tá aqui, né, para falar, eu deixei você comentar sem problema algum, né? E a Cláudia é uma pessoa bastante sensível, né, sensibilizada com as causas aí, e eu também, né, dou o braço a você, estou sempre estendendo a mão, porque a gente observa a dor do outro, né, e a gente percebe o que poderia ser a dor se eu tivesse a mesma dor, né? Então, tem pessoas que É, estão um pouco insensíveis com relação a isso, mas a gente tenta fazer com que o mundo seja melhor. Registrando também aqui, estamos com o Paulo Espanha, né, que é da Startup Rio, né, está conosco aqui, e o César Nascimento, que é um grande músico de Petrópolis, né, meu amigo César, lá do Maranhão, mas mora na cidade de Petrópolis, é um grande músico,
todos bem-vindos. Meu irmão também, Marcelo, que está fazendo aniversário hoje de Teresópolis. Sejam todos bem-vindos. Cláudia, vamos entrar direto no tema, né, no ponto, inclusive específico. Por que você escolheu falar sobre inovação em projetos sociais e não sobre gerenciamento de projetos de impacto social? Né? Porque são coisas ligeiramente diferentes, né? Quando você me falou sobre a live, eu pensei, bom, o que eu faço? Né? Eu trabalho com projetos de gerenciamento de impacto social, mas o que aconteceu? A Covid, né, teve um impacto muito grande na vida de todos nós. E uma das coisas que me chamou a atenção na Covid foi o seguinte, ela evidenciou novamente de forma muito brutal que tem pessoas ainda muito vulneráveis, inclusive a diversas situações e, sobretudo, a um vírusinho, né? Um vírusinho que é um supervírus, mas a um vírus de uma forma, por condições que não deveriam estar ainda acontecendo. Então, quando eu vi que tinham pessoas, a quantidade de gente sem saneamento, né? Num momento em que é importante que você tenha acesso à água e a sabão para lavar suas mãos, para proteger a sua própria vida. E tem muita gente que não tem condições disso. Isso foi assim, eu fiquei muito chateada com isso, porque eu vi ao longo do tempo alguns investimentos nesse sentido. Aí eu comecei a me questionar, não só em relação a isso, mas como em relação a outra coisa que aconteceu, dos jovens não poderem acessar, das classes mais populares, não poderem acessar o ensino remoto de forma que pudessem dar continuidade à sua vida como a classe média fez. Então, comecei a pensar um monte de coisa nisso, e aí comecei a pensar, por que isso está acontecendo se ao longo de tantas décadas tem tanto investimento na área social? Sim. Entendeu? Aí, quando eu pensei nisso, eu falei, bom, eu não sei por que exatamente, mas que as coisas não estão dando certo, é óbvio, né? Porque senão a gente já estaria em outra situação. E aí eu pensei, a gente tem que inovar nos projetos. Perfeitamente. Tem alguma coisa que a gente tem que fazer para mudar isso, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. E aí foi bom, porque foi uma oportunidade. Bom, Deus me livre. Infelizmente, a gente parou por isso, mas a parada fez a gente pensar. E aí eu comecei a pensar como é que a gente pode inovar em projetos sociais para deixar definitivamente para trás essa situação de milhões de pessoas vulneráveis a um monte de adversidades, inclusive vulneráveis a perder a própria vida, né? Sim. Bem legal. Cláudia, o que você considera que seja inovação, né, ou inovar nessa área de projetos sociais? Porque a gente tem vários países, né, pelo mundo afora, né, e a gente tem alguns modelos, alguns países, né, que desenvolvem alguns temas, mas aqui no Brasil sempre a coisa acaba sendo um pouco diferente, né? Tudo demora a chegar, e agora com a internet, com as redes sociais, a gente está conseguindo fazer com que a informação chegue mais rápido, né? O número de lives, o número de sites, né? Quer dizer, você hoje com o celular, né, mobile, você em qualquer lugar acessa qualquer informação a qualquer momento, você compra, pesquisa. A pessoa, né, o cidadão, ele ficou mais inteligente, né? O que seria inovação em projetos sociais, e você se baseia em alguma ideia, em algum país, algum instrutor, alguma pessoa em especial, ou ao longo desses anos todos, né, que você vem como professora da UFRJ, você tem contato com muita gente, né? Como é que você esquadrinha essa matriz aí para fazer o seu desenvolvimento? Olha, para pensar em inovação social, que eu levei em consideração, porque eu estou com foco no Brasil, foi sobretudo a minha experiência profissional, tanto na universidade quanto em projetos sociais e comunitários. Porque eu estou nisso desde 83, então eu fui vendo as coisas mudando, né? E é isso que está me fazendo propor o que eu vou propor. E aí eu vou dizer para você o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que, na minha avaliação, obviamente, né, que a gente tem que mudar é no entendimento de que problemas são esses, né? Porque eu acho que o que são os problemas que até hoje não foram resolvidos? Eu estou com esse foco. Passa ano, entra, na verdade, século, e tem problemas que permanecem. Sim. Então, por exemplo, eu entendo que um dos problemas sociais hoje é a dificuldade de grande parte da população de entender a sociedade em que vive. Aí eu não estou falando só de classes populares, não, estou falando em geral.
Então, acho Sim. até que isso é uma coisa que a gente, para inovar, tem que pensar. A gente tem que formar não só quem está em situação vulnerável, quem não está também. Isso, para mim, é uma inovação, é você ficar pensando em Exatamente. como que você vai sensibilizar quem não é vulnerável para essa questão. Porque se você não compreende a sociedade em que você vive, você vai deixando, né, a vida te levar, você se perde, né? E você não consegue contribuir, porque você não consegue enxergar. Então, isso é a primeira coisa. Essa dificuldade de compreender a sociedade em que vive é um dos problemas. Então, o segundo que eu acho que é importante é a facilidade hoje com que as mentes e os corações das pessoas são manipulados, né, para fins nada edificantes, né? Nada Sim. construtivos. Essa história das fake news dominando, né, a sociedade é uma coisa absurda e de projetos, de fato, para Sim. confundir a população. Né? Então, isso é uma coisa que é um problema seríssimo que eu acho que tem que ser enfrentado hoje. Então, é o outro problema que eu acho importante. E por conta disso, vem uma série de outros. Né? Então, a dificuldade de grande parte da sociedade de compreender é outra coisa importantíssima que eu acho, que nós dependemos todos uns dos outros para viver e sobreviver. Não importa se você não percebe isso. Tudo que acontece na sua vida é porque alguém colaborou. E as pessoas resolvem abstrair isso. Eu sempre brincava quando eu dava aula com os meus alunos, falava assim, você acha que a sua camisa caiu do céu? Não, para você estar vestindo a sua camisa, muita gente trabalhou. Então você não tem como não perceber que você depende de muita gente para sobreviver e viver. E as pessoas abstraem isso. Eu acho que tem que parar de abstrair isso, tem que encarar essa realidade. E já que você depende dos outros, você tem que se comprometer com todo mundo, né? Enfim, a terceira coisa que eu acho que está aí há anos e não se resolve é o racismo. Perfeitamente. Né? A quarta coisa é o machismo, né? Que também é complicado. A outra coisa é o preconceito, assédio, violência contra a mulher e contra qualquer pessoa que não se identifique com um dos gêneros, o masculino ou o feminino. Todo mundo que não se identifica sofre assédio, violência, que é outro absurdo. Né? Então, um outro problema que é importante é a pobreza, né? No sentido, mas não a pobreza só de falta de dinheiro, a pobreza no sentido de falta de oportunidades e facilidades para você se inserir na sociedade de forma digna, produtiva e criativa. Isso continua acontecendo, né? Fome continua aí. Que mais? Pessoas com deficiência que também não conseguem se incluir necessariamente. E por último, nesse primeiro momento, o que eu queria dizer, que eu acho importante, é a desigualdade socioterritorial nas cidades e no país. Né? Tem territórios que são desprovidos das condições adequadas para uma vida saudável e digna. Então, esses problemas, para mim, é que a gente tem que pensar em como inovar em projetos para resolver. E aí, se você quiser... O que você acha? Me dá uma avaliação aí do que você acha disso? Você concorda? Porque aí depois eu posso passar para o... Não, eu concordo perfeitamente. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem que está tendo muita aceitação, as pessoas estão comentando, divulgando, tanto no LinkedIn, no Face, no Twitter, no Instagram. Uma foto, né, de uma negra, né, olhando uma branca recebendo um troféu e aplaudindo. E embaixo, a vez da negra receber o troféu e a branca de braços cruzados. Entendeu? Numa posição tipo assim, poxa, podia ser eu. Né? Então, o que acontece? Existe essa questão do racismo, tem N coisas ocorrendo, né? Essa questão de LGBT, essa questão política. A questão tá vendo? Tá escrito ali, ó, existem dois tipos de pessoas ao seu redor. Né? Observe quem é quem. Então, a gente precisa compreender, eu acho que isso começa inicialmente com a gente próprio. Né? Eu tive uma educação familiar, graças a Deus, muito bem sólida, né? Meus avós, meus pais, e até ontem estava aqui no quadro, eu tenho colocado aqui no quadrinho, né, alguns textos, né, de Steve Jobs em 250 frases, desse livrinho aqui, tá vendo? E o Steve Jobs falando que ele foi privilegiado, porque a infância dele, ele teve uma base sólida e estruturas e referências. Então, tipo assim, ele chegou a ser Steve Jobs. A gente tem N exemplos. Várias outras pessoas que tiveram exemplos e até aqueles que não tiveram exemplo, mas que buscaram por si mesmo, porque é um ímpeto pessoal de você construir aquela matriz de olhar para o mundo e querer um mundo mais justo, mais social, mais honesto.
Então, dentro dessa questão de inovação em projetos sociais, muito se fala, né, mas a coisa acaba caindo sempre a nível de interesse político, econômico, né, e de algumas classes. Né? Voltando um pouquinho, Exatamente. quando você falou, só para fechar, quando você falou, nós estamos falando nesse celular aqui. Isso é uma evolução, e nós fizemos um curso junto com o professor Nepô, que fez uma live comigo no domingo passado, ou domingo retrasado, não me lembro, acho que domingo passado ele fez. E nós estudamos isso bem lá. Né? Esse celular aqui, ele está edificado no edifício do conhecimento, que tem o primeiro piso, o segundo piso, o terceiro, o quarto, até eu chegar na possibilidade de estar lá no terraço e ligar o celular e estar com a câmera funcionando aqui. A questão de cores, a questão desses coraçõezinhos que estão subindo, a nossa banda larga, né? A possibilidade de eu ter essa caneta aqui que é touch, né? A possibilidade de eu imprimir um papel e fazer um cartaz colorido ou preto e branco. Então nós não a ideia da minha camisa, né? A ideia desse fone de ouvido que está funcionando perfeitamente, o óculos, então tudo que está ao redor teve alguém que fez. Então, se a gente não tem um olhar nesse sentido, obviamente começa a desigualdade. Então, seja a nível social, econômico, político, de raça, de cor, de sexo, de cidade, e aí vem a pandemia, né, que foi um grande problema, né, de disruptivo, né, que simplesmente detonou tudo, para tudo, muda tudo. E pessoas começaram a perder o emprego, pessoas estão com medo da doença, é o que você falou, a questão da vacina. Né? Então, a gente precisa se posicionar muito bem, né? Caso contrário, a gente se perde, né, ao longo desse mundão todo aí. Né? Não, inclusive, como você falou no racismo, eu acho que uma coisa que é importantíssima e é inovadora em relação ao racismo, que eu tenho visto, eu até já fiz um debate sobre isso, primeiro, ampliar o antirracismo entre os brancos. Porque tanto que o próprio, acho que o Movimento Negro lançou uma ideia de discutir privilégio branco. Eu não sei se vocês viram um vídeo do Quebrando o Tabu, da Bielo Pereira, eu acho, que foi super interessante, ela mostrando o que é o privilégio branco. Ou então você entra também numa organização chamada GL10, que também é super interessante, que eles colocam quais são os 25 privilégios brancos. E aí privilégio branco, eu vou ver. Discutir isso entre brancos é super importante, porque quando você vê o que eles apontam como sendo nossos privilégios, realmente são privilégios que a gente vive, e a ideia não é acabar com os nossos privilégios, porque todo mundo tem que ser respeitado como a gente é. O problema é que esses privilégios, né, têm que ser estendidos para todos. Então, isso é uma coisa assim que eu acho que é um debate importantíssimo hoje para a gente combater o racismo, ampliar o antirracismo. Não basta não ser racista, que é como diz a Djamila Ribeiro. Não basta combater o racismo, você tem que ser antirracista para acabar definitivamente com isso. A mesma coisa eu acho em relação ao machismo. Né? Que eu acho que essa ideia, eu hoje vi um projeto interessantíssimo lá nos Estados Unidos de um homem que criou um programa de mentoria, criou mentores para lutar contra o machismo em equipes esportivas entre homens, né? Mentores entre homens, porque a gente vive lutando contra o machismo nós mulheres. Isso também não muda, é impressionante. Então, inovar para mim agora é ampliar isso, é sair de quem tem a dor e todo mundo assumir essas dores e buscar soluções em conjunto. Então, eu achei super interessante esse projeto também contra o machismo, porque ele leva para onde o machismo está mais presente, né? Que é no esporte, né? Que às vezes Exato. tem isso, né? Levaram para as Forças Armadas do mundo, de vários países do mundo, né? Os homens conduzindo essa discussão, porque eu acho que a gente tem que trazer os homens para isso de verdade, senão não adianta, entendeu? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que é importante a gente ver, e no sentido de inovação. Em relação a diversidade de gênero, eu também acho que a gente tem que conseguir, de uma certa forma, naturalizar isso na sociedade. Isso tem que deixar de ser um problema. A pessoa ser diferente, né, não ser se identificar de outra forma do que a tradicional e feminina, não pode ser um problema. Isso não é um problema, isso tem que ser naturalizado. E inovar é fazer isso, porque não é possível a gente continuar com
desperdiçando a nossa potência nacional, né? Porque, olha, nós somos milhões de brasileiros, a gente podia estar em situação muito melhor se a gente parasse de se discriminar uns aos outros e a gente somasse, levantasse as capacidades de todo mundo para a gente criar um país muito mais potente do que esse, entendeu? Então a gente tem que parar de gastar energia com essas coisas, né? E outra coisa também com os conflitos, com essas polarizações que estão assim extremas também, que está deixando todo mundo de tenso, né? Eu já vivi coisas na universidade de alunos com medo de falar, né? Porque como pode ser isso, gente? Tem algo errado. Então, acho que uma coisa que é importante é todos nós nos mobilizarmos também para a comunicação não violenta. Existe um livrinho, né? A gente tem até um livrinho que é básico, que se chama Comunicação Não Violenta, né? que ali tem uma série de dicas que você pode seguir, que são simples, que pode começar dentro da sua casa, porque tudo começa em casa. No outro dia eu ouvi uma coisa interessantíssima da minha terapeuta, que ela falou, o bullying começa em casa. E é verdade. Então tudo começa em casa. Eu desabilitei temporariamente os comentários aqui, né? A Cláudia Taldo está aqui nos acompanhando também, Cláudia Taldo presente. E eu gostaria de voltar aqui, a Andréia Azevedo, né, que está diretamente de Portugal, está comentando aqui, no mundo, 3 bilhões de pessoas não têm acesso à água. É o fim da picada, né? Então, essa questão do acesso à água, o acesso à tecnologia, por exemplo, um celular bom, uma banda larga que funcione, cognição, né? Feijão com arroz para você comer e poder o cérebro pensar, entendeu? Então, tem pessoas em situações extremas de pobreza que não têm acesso ao nível mínimo da pirâmide de Maslow. Então, a gente quer fazer inovação em projetos sociais, mas isso também depende, né, dos poderes, público, privado, e muitas das vezes do terceiro setor, né, que também trabalha nessa parte de inovar. Recentemente eu fiz uma live aqui com a Vera Cecília, que é da Associação Filantrópica de Petrópolis, e ela tem aqui inúmeros projetos na cidade, né, fantásticos nessa parte de assistência ao jovem e adolescente, que estão hoje, por exemplo, super hiper conectados. Hoje de manhã ainda se falou no programa É de Casa, né, que os jovens estão com overload de eletrônicos, porque eles estão trancados dentro de casa. Então, como tratar isso, como lidar com isso, né, Cláudia? Agora, a gente teria, assim, alguns exemplos, né? Falar só uma... Pois não. Só uma coisa sobre isso. Por isso, essa coisa que você falou, eu acho que é muito importante de ter que governo, empresa, terceiro setor estarem envolvidos. Eu acho isso fundamental. Porque sem intersetorialidade no planejamento e governança é tudo funcionando junto, exatamente. Agora a Covid mostrou isso de novo, né? Se a gente não se entender como uma federação, né, que realmente tem competências distribuídas entre os entes federados e entre os entes federados e a sociedade, que a gente pode se juntar, como aconteceu lá em Paraisópolis, em São Paulo, a gente pode se juntar para buscar soluções conjuntas, né? Não adianta ficar essa guerra entre os entes federados, né, e distante da população. A gente tem que se juntar. Eu já vivi vários projetos que promoveram a intersetorialidade, né? E aí isso teve resultados ótimos. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente dá um salto de qualidade, entendeu? Já existem coisas aí, a inovação é ampliar isso para o maior número de situações, né? Maravilha. Olha, vocês Desculpa estar falando, desculpa de eu falar jeito muito, nenhum. Eu estou ansiosa porque tem pouco tempo. Eu acho esse problema tão importante, a gente tem que resolver isso de alguma forma. Eu tenho aqui várias perguntas aqui, a gente vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, né? Não há problema, sem problema nenhum. Né? Eu tenho, inclusive, ali, ó, tem uma lista aqui, nessas 3 colunas aqui, tem mais 150 pessoas para fazer live. Tem que ser devagar, com calma, a gente vai saboreando, vamos escrevendo, degustando, que esse é um dos problemas também, sabe, Cláudia? A gente conversou muito, né, nas vezes que nós tivemos no Rio aí com o Armênio, né, alguns projetos que tentamos levantar para cá, dessa modernidade líquida, né, dessa questão de querer tudo para hoje, para agora, não se tem planejamento, monta-se um negócio, tem que ser uma semana, um mês. Às vezes, um bebê, né, leva algum período da infância até chegar à adolescência, o crescimento. Depois ele entra na fase adulta. Da fase adulta tem a consolidação. Leva anos.
Isso leva anos. Hum. E hoje quer se fazer tudo porque a gente tem o poder da tecnologia. Então, a gente tem que ir com cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, Sérgio, essa coisa da tecnologia hoje, só para não perder, Sim, é fundamental, porque você tem, por exemplo, acho que uma coisa que a gente tem que trazer para junto são os influenciadores digitais, entendeu? isso, Para sim, mudança de mentalidade. Eu não sei se você tem acompanhado o Felipe Neto, né, sim. que eu conhecia ele porque eu sou mãe de uma moça de vinte e Aham. dois anos, né, então eu acompanhava ele antes. Então, Aham. quando eu vi a mudança, me chamou a atenção. E o que ele está fazendo hoje, eu acho super importante, porque ele está lutando contra essa coisa das fake news e ele tem, sei lá, milhões, né, 37 milhões de pessoas inscritas no canal dele, tem 10 bilhões de visualizações, quer dizer, é uma pessoa assim que tem uma influência enorme sobre os Uhum. jovens, né? E se ele comprou a causa, né? Está sofrendo até represália por isso. Mas se a gente Aham. consegue mobilizar essas pessoas também, né? A gente muda a mentalidade, porque tem que ter uma mudança de mentalidade aqui nesse país muito grande Não tenha ainda, dúvida. né? E o Brasil é um forte potencial, né, tanto nessa parte de inovação, de startup, de todos os tipos de áreas. Eu acredito que vai chegar uma hora que vai ter assim, uma grande virada, entendeu? Isso aí às vezes Hum. demanda tempo, né? Mas a gente tem que estar na linha de frente. O que eu ia comentar antes de fazer mais uma pergunta aqui, né, sobre exemplos de inovação em projetos sociais, não sei se você já Uhum. percebeu, semana passada eu tive 7 mulheres. 7. Ah, Um homem no início, um homem no final. Eu tive 7 mulheres. aham. Na semana anterior, eu tive 6 mulheres. Aí Uhum. reprogramei aqui a divulgação da live dessa semana. Eu tenho mais 5 ou 6 mulheres. Então, Bom. eu fiz uma live com a Thaís de Niterói, né, da gráfica Print Mill, e ela falou sobre o empreendedorismo feminino. A Thaís Uhum. participa de um grupo com a Trajano, né, do Magazine Luiza, e ela participa Aham. de um grupo em Niterói, Rio e engloba São Paulo, com mais de 100 mulheres, com 100 empresas, 100 CNPJs que estão empreendendo e desenvolvendo coisas maravilhosas. Então, eu sempre Uhum. gostei de trabalhar com mulheres, eu sempre entendi isso, nunca fui o tipo de pessoa machista, né? Nunca discriminei branco, negro, alto, gordo, magro. Então, tipo assim, é porque isso fez parte da minha educação religiosa, familiar, de preceitos, de ideias, né, no qual eu tive estruturado e, obviamente, eu busquei o conhecimento, li muito também. Então, Cláudia, você tem assim alguns exemplos, né, que você possa, de repente, elencar de projetos de inovação, né, que são inovadores nessa parte social? Por exemplo, eu quero só lembrar, eu selecionei alguns aqui, os outros eu vou apresentar Legal. lá mais para frente, né? Um Uhum. é isso que eu disse que eu já citei do Quebrando o Tabu, que eu não sei como é que se chama isso, Quebrando o Tabu é um perfil, né? Que Quebrando tem o Tabu tem várias coisas lá, eles têm muita coisa bacana, muito legal. Então, muita coisa, por eu exemplo, o que eu conheço. acho que é importante hoje, até como inovação, a gente selecionar, quebrando o tabu, para mim, é uma coisa que tem que acompanhar, porque é importante. Lá tem esse vídeo que eu acho que é interessante para inovar hoje, a gente fazer vídeos, né, pequenos, como eles fizeram lá, falando sobre esses problemas, né? Tem um outro projeto que eu conheço aqui no Rio, que no sentido de mudar um pouco a mentalidade da elite brasileira, que é complicada, né? Que é o projeto Mini Gentilezas da Uhum. Argilando. O que eles fizeram? Como tem muita gente de rua aqui em Copacabana, agora já nem está só em Copacabana, mas acho que começou aqui, Uhum. eles começaram a pedir assim, quem viajar e for para o hotel, para o exterior, traz as coisinhas de shampoo, né? O que você não usa, aquelas coisas que você Uhum. não usa Sim. de higiene, Acaba que sempre eles botando na coletam bolsa e não usa. No e final não não usa. usa. Aí É. eles pegam isso e transferem para o pessoal de rua que não tem acesso a isso, né? E aí achei interessante, não só por isso que isso é uma coisa até pequena, mas porque é uma forma de chamar atenção para esse tipo de problema, para sensibilizar as pessoas, porque normalmente as pessoas rejeitam o pessoal de rua. E se você consegue mostrar que as pessoas não estão ali exatamente porque querem, elas precisam de ajuda e que você pode
se sensibilizar por isso e fazer algo, já é alguma coisa, né, para a elite que rejeita esse grupo. Então, isso eu acho um outro exemplo interessante de projeto, né? Esse que eu citei anteriormente, que eu achei dos mentores na prevenção da violência, né, pelo mundo. Que mais que eu acho que é interessante? Bom, política de diversidade, né, nas empresas, que tem muitas já, mas eu acho que é importante ter eu fico assim, tem umas coisas que são difíceis de tratar, mas eu acho que é importante assim que a política de diversidade, né, se paute por não deixar de contratar pessoas competentes, né, para determinados empregos por preconceito, né? Eu só acho que tem que tomar um cuidado aqui para não, às vezes a política de diversidade pode fragilizar se ela não for bem feita. Eu entendi. Sim. Está entendendo o que eu estou falando? E Sim. eu acho que não tem que fragilizar. Não é por aí. A gente tem que resolver isso de verdade, entendeu? Então, isso é uma outra coisa que tem que estar atento, né? E já está acontecendo. Realmente, na parte de jovens, né? De você e de adultos, qualificar, isso eu acho fundamental, as pessoas para a era digital. Porque a era digital está aí, vai ser consolidada em breve, né? Se já não está ainda totalmente consolidado ou incorporando todo mundo, mas quem hoje não conseguir lidar com a era digital vai ter problemas no futuro. Não tenha dúvida. Todo mundo, né? Isso aí é a gente tem que investir nisso, né? Tem um projeto que se chama Vai na Web, que eu acho super interessante, que quem quiser anota, né, para poder fazer e procura na internet. São jovens qualificando os jovens para a era digital. Achei muito legal, muito bacana esse tipo de projeto. Outra coisa que tem hoje, que a tecnologia trouxe, que eu acho que é importante também, foi o SOS em Casa, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é no Brasil inteiro. Eu não sei se vocês conhecem. Esse é bacana. É um projeto de telemedicina a preço super baixo, né? Você paga R$ 39,90 ou 40, sei lá, uma consulta, né? Via internet. Que às vezes você está com uma dúvida, né? E você pode resolver isso sem sair de casa, mesmo você não tendo muito dinheiro, você gastar R$ 39,00 para ter um auxílio médico, né, para uma orientação médica, pode ser super útil. Então, eu achei isso muito bacana agora na pandemia que surgiu, acho uma coisa bacana. Tem outro que eu acho interessante, que eu vi, que eu conheci, é o programa Vivenda, que é um pessoal que faz reformas em favelas, né, um grupo de arquitetos. Eu já ouvi falar, É super legal. Com produtos de qualidade e num preço que seja acessível para aquela população, porque às vezes com pequenas modificações nas casas você já pode conseguir tornar aquele ambiente mais saudável, né? Então eu acho isso super bacana também quando alguém se coloca nesse tipo de projeto, que são coisas que não são muito difíceis de fazer, né? Legal. Então, pode falar. A Rosemary dizendo aqui que projeto inovador deve sempre trazer benefício para a humanidade, né? Estamos aqui também com a nossa amiga aqui de Petrópolis, a Marta Guimarães, sempre bem-vinda, Martinha. Marta tem um conhecimento grande também na parte de jornalismo, né, a Marta, petropolitando por aí, e acabou de entrar minha irmã também, Cristina, lá de Teresópolis, né? Olha, Cláudia, eu acho que as pessoas não estão com tantas dúvidas, porque a gente está tendo uma verdadeira aula, né, com a professora da UFRJ, sócio-diretora da Sócio Sustentável, Cláudia Pfeiffer, produções, projetos de impacto socioambiental e cultural, né? A gente tem lá, né, eu estou mais ou menos igual a você, com mais de 500 conexões no LinkedIn, meu LinkedIn está chegando a quase 9.000, né, conexões, e a gente tem essa ideia de olhar a sociedade de uma forma diferente, né? Então, quem não conhece, sociosustentável.com, né, é o site da Cláudia, né, pode entrar lá que vai ter muita coisa bacana. E estamos falando hoje sobre inovação em projetos sociais. Projetos sociais inovadores, né? Você deu alguns exemplos, né? Lá fora tem alguma coisa no qual a gente possa se mirar também? Tem alguma coisa que a gente possa observar? Antes tem aqui nosso amigo lá do Distrito de Inovação e Sustentabilidade, né? O Pessoa, né? Luiz Fernando Pessoa, que fez uma live comigo.
do Rio de Janeiro, sustentabilidade será obrigatório na gestão das grandes empresas. Teria, assim, algum projeto que você tenha visto lá fora? Por não. Não, deixa eu só falar sobre isso que ele falou. Eu acho que sustentabilidade, inclusive o braço social da sustentabilidade, eu queria destacar isso, porque eu acho que a sustentabilidade muitas vezes fica muito vinculada à questão ambiental, né? E eu acho que o econômico e o ambiental, a social, é um pouco, às vezes, deixada de lado. E como é que a gente pode pensar em sustentabilidade social? Começando pelos projetos que a gente faz, né? Assegurando que eles levem os benefícios que nós estamos prometendo que vamos levar. Que uma coisa que acontece, por isso que no início eu falei sobre que a gente tem que mudar, é que qual é o impacto do que a gente está fazendo de fato, sabe, na área social, né? Em que medida uma pessoa de uma favela que recebe, que é em princípio beneficiário de um projeto, de fato muda de vida com aquele projeto? Eu acho que isso tem que ser pensado. Não basta você oferecer alguma coisa que você acha útil e não verificar se aquilo aconteceu ou não. Porque como é que... Senão você começa a reproduzir coisas que não dão certo. E aí eu acho que eu vou tocar num ponto importante, que eu acho, e eu sempre falo isso, o investimento social e o terceiro setor e as empresas não fazem isso para manutenção das próprias equipes. Elas têm que fazer isso para chegar a um resultado. Senão, o que acontece? A gente cria um mercado de trabalho na área social e o beneficiário não recebe o benefício. Não podemos, isso não pode mais acontecer com ninguém, entendeu? Todo mundo tem que se comprometer com a avaliação do que está fazendo para melhorar, para ver se está atingindo o seu objetivo, se está conseguindo realmente... promover a mudança que está querendo, porque senão, o que a gente está fazendo? Jogando talento, dinheiro fora. Num país como o nosso, isso é inadmissível, né? Então, a gente tem que estar atento para isso. É muita responsabilidade, não é marketing, é responsabilidade, entendeu? O Luiz é lá do Distrito, né, de Inovação e Sustentabilidade, o DIS, do Rio de Janeiro. Então, eles investem muito também nessa parte com as startups, com as empresas, principalmente na questão de sustentabilidade. O sistema B já cresce muito, né? Então, não tem como você falar em empresa hoje se você não tem a questão da sustentabilidade. Não é aquela musiquinha que entra no ouvido e sai do outro, e o empresário diz assim, o que eu vou ganhar com isso? Nós já estamos num outro patamar, né? A Covid veio exatamente para... A Covid-19 está aí, e outras pandemias que poderão vir, para fazer com que a gente tenha essa consciência e realmente haja, né, como você falou, para projetos que sejam os próprios beneficiários sejam a pessoa que sejam, digamos assim, beneficiados, desculpe, lá na ponta e não simplesmente a minha empresa que quer fazer sustentabilidade, né? Você teria algum exemplo, alguma referência lá fora, né? Que a gente pudesse... Agora, o único que eu tive... Eu não acho bom ter referência... Tudo bem, se você for pesquisar... Eu digo assim, algum exemplo, Para mim, o que hoje importa de você seguir, se você quiser pensar num movimento internacional, realmente é seguir é tentar implementar os objetivos da ONU. Isso, da ONU. Isso eu acho muito importante. E ali tem 1 milhão de sugestões de como você fazer, né? Quais são as metas? No que você pensa a meta, você vai tendo um monte de ideias, e aí você tem, nos próprios sites relacionados aos ODS, tem um monte de experiências que são relatadas, etc. e tal. Então, eu acho que esse é o parâmetro, no momento, melhor para a gente fazer isso. Agora, eu acho que a gente ficar se pautando pelo que acontece fora não é bom, sabe? Porque aqui a nossa realidade é completamente diferente. Então, se você começa a querer importar a ideia, não dá certo. Toda vez que isso foi feito aqui na área social, não deu muito certo. Não funcionou. Isso não é legal. Eu imaginei que você ia falar exatamente dos ODS da ONU, porque tem a Agenda 2030, que continua válida, tem muita gente que não está dando bola para isso, mas ali, né, até voltando aqui o card, né, nos 17 principais, né, objetivos da ONU, está tudo aqui. Desde o primeiro ponto, erradicação da pobreza, até o último, parceria e meios de implementação. Então tem várias coisas aqui, né, que você pode adaptar para qualquer empresa. Olha, e tem mais coisas, né? E tem mais coisas, né?
Tem mais Tem coisas mais aí. coisas que entram, mas tem muitas, porque na questão de gênero, por exemplo, a coisa é mais ligada ao feminino e ao masculino, às mulheres, não tem uma coisa Tem. voltada. É uma coisa que foi feita internacionalmente com base no consenso, então as culturas variam. Eu imagino que isso tem, algumas coisas tenham ficado de fora porque algumas culturas não aceitam, não sei. Mas eu Legal. acho que isso. Ah, fala. Eu acho que as dúvidas o pessoal vai mandar depois da aula, hein? As Ah, dúvidas, mas não tem problema. o Eu acho pessoal assim tá que as assistindo. pessoas. Não, é super legal. O pessoal está assistindo, a gente está tendo realmente um grande debate aqui, muito importante, né? Como se fosse um sem censura, falando sobre esse tema que é inovação em projetos sociais. Ô, Cláudia, temos mais ou menos 10 minutos, né? 10 minutos é Uhum. tranquilo. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui e te deixar no final uma mensagem final, que não é final, né? A mensagem final Tá. da live, que vai terminar, mas que continua, o assunto vai continuar amanhã, segunda, semana que vem, mês que vem. Eu espero que isso siga contaminando as pessoas para refletirem sobre isso, entendeu? Mas fala. No mundo pós-Covid, você tem alguma percepção, né, do que o futuro Hum. reserva, né, para os projetos sociais? Né, em função da sua tamanha importância, né, independente de política, independente de partido, você tem assim, uma antivisão, né, do que poderá ser essa área que eu vejo, Sérgio, um potencial infinito de desenvolvimento de 500 milhões de ideias e trabalhos na área de projetos sociais. Como é Olha, que você está ideias não percebendo aí? vão faltar. Agora, não faltam ideias, não falta disposição para as pessoas fazerem isso, mas faltam recursos. As pessoas não investem o suficiente. Eu Sim. esperaria que, diante disso que aconteceu agora, né, e da percepção na pele, né, na vida das pessoas de que dependemos uns dos outros, isso aumentasse. Mas eu vou ser honesta, eu não tenho essa convicção. Eu lamento, né, mas eu não tenho essa convicção. É, o que a gente está fazendo, por exemplo? Agora apareceu uma pergunta aqui Tá da vendo? Rosemary, que eu A acho muito Rosemary, ó. importante. O que Cláudia Não, o pensa que dos a gente está projetos das fazendo? cidades inteligentes? Eles têm A gente contemplado os ODS? Olha, o que a gente está fazendo, na verdade, eu vou te dizer sobre cidades inteligentes, já que a gente tem pouco tempo, o que eu quero. Vamos fazer uma outra live falando só de cidades É, inteligentes, que tem uma gama eu, de na ideias. UFRJ, a gente está com curso agora, vou aproveitar um MBA em cidades inteligentes, exatamente para fazer essa discussão com foco nas cidades. Como é que a gente torna as nossas cidades inteligentes? E aí Uhum. não é torna as nossas cidades inteligentes só com tecnologia, a tecnologia apoia, mas é incorporando toda essa discussão que a gente está fazendo aqui para pensar as cidades como novas sociedades. Por exemplo, Hum. eu acho até Tá vendo? mais. São 2 volumes, ó, cidades criativas aqui. Tem Exatamente, exemplos cidades criativas, de A a Z, inclusivas, a gente pode fazer uma outra sustentáveis. live falando só É, sobre isso, que é muito bom. se você quiser, eu acho até legal, porque Vamos. na verdade, vai ter um evento no dia 9 às 9, no Zoom, que é Uhum. sobre exatamente o futuro inteligente das cidades. Aí, quem quiser ir, está convidado. Eu tenho que ver como é que tem um endereço. Está no meu. Se você puder, 9 depois do você 9 compartilha. no Zoom, Às né? 9. É 9 no do Zoom, 9 e aí às chama 21 horas. por um futuro inteligente para as cidades, que inclusive vai estar eu vou fazer a moderação desse evento, e vai estar nesse evento o Alain Grimard, que é da ONU Habitat, que é nosso parceiro Uhum. já, meu parceiro dos dois lados, tanto na UFRJ quanto na Sócio Sustentável. A gente vem Uhum. pensando em termos de cidades há mais tempo. Então, Maravilha. Rosemary, ou quem quiser, depois entra em contato comigo, se for o caso, que eu mando as referências para entrar, porque inclusive as vagas são limitadas, o pessoal vai ter que. E a gente depois vai deixar no YouTube, mas é uma coisa que vai ser interessante, entendeu? Para ver. 9 do 9. Então, 9 do 9, 9 às próxima, 9. próxima quarta-feira, 9 horas, está aí registrado. Vou fazer aqui o meu métier final. Conosco hoje aqui, satisfação enorme, Cláudia Pfeiffer, né, @Cláudia Pfeiffer, né, com 2 Fs. Né, um dia eu ainda vou colocar 2 Fs, H, K, W, Y, né? Vou ter mais underline, tem pessoas que botam underline, né? Marquem a gente lá, @Sérgio Taldo.
compartilhem o nosso print, eu já tirei alguns prints de tela aqui, né? E divulguem nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Vamos escrever também um artigo lá no LinkedIn sobre o tema da nossa live, né? Eu começo, depois a Cláudia complementa, ou a gente escreve juntos. E esse tema, daqui a alguns instantes, né, a gente vai encerrar a live, mas o tema continua sempre, a questão social sempre à baila, né? Colocamos aqui mais uma possibilidade, vamos fazer uma sobre cidades inteligentes também. E Cláudia, né, da Só Sustentável, quem não conhece, www.sosustentável.com, né, acesse lá, porque tem muita coisa nessa área. Cláudia, nos últimos 5 minutos aqui, alguma informação, alguma ideia, algum insight que você gostaria de deixar, uma chamada? Está com você aí. Eu queria fazer uma chamada, sabe, para as pessoas, porque eu acho que a gente tem que se comprometer, todo mundo, com isso, porque é um inovar em projetos sociais e participar, pensar nisso, em como é que a gente constrói uma sociedade. Por exemplo, o Japão tem uma ideia, tem uma proposta até ligada às cidades inteligentes, sociedade 5.0. Como é que a gente transforma a sociedade para o bem-estar dos cidadãos e da população, né? Usando tecnologia ou todos os recursos disponíveis que a gente tem. Acho que a gente passou por um momento que a gente pôde perceber como é importante estarmos todos juntos e tem que aproveitar essa oportunidade para pensar nisso, né? Agora, eu vou só deixar, então, uma frase aqui que eu achei interessante do Guilherme Portanova, que ele escreve assim: o homem tem se mostrado muito eficiente na arte de andar para trás, fazendo de conta que anda para frente. Temos produzido cada vez mais, inovado, avançado tecnologicamente, mas enfrentamos tremendas dificuldades em levar a todos os efeitos de tudo isso. E isso tem que mudar, eu espero que vocês venham comigo, vamos todos juntos mudar essa sociedade. Como você diz, né, Sérgio, como é que você fala? Vamos fazer a diferença que queremos no mundo 4.0 ou 5.0, líquido, pós-moderno e digital. Eu acho que isso aí não tem como mudar, não tem jeito. Né? E estamos aqui também com a Andréia C. Azevedo, né? Estou vendo aqui, jornalista, mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Estadual da Paraíba, nos acompanhando aqui diretamente de Portugal, doutor em planejamento urbano e regional pelo UFRJ e em governança, conhecimento e inovação. Vocês se conhecem bem? Vocês se conhecem bem, né? A minha primeira live eu fiz com ela, foi ótima. Aliás, ela tem uma experiência muito grande nessa questão ligada à água, e eu acho que também valeria a pena uma hora dessa chamá-la para falar sobre isso. Já tá na minha tela aqui, já se considere convidada, André, para a gente fazer uma live. E no final aqui eu tenho 3 minutos para informar a todos, né? Deixei para o final. A gente está organizando um grande evento, né? A Cláudia também já se considere convidada, a Ingrid aí, ó. Se eu não mandei, acho que eu não mandei para a Ingrid ainda, porque a Ingrid entrou essa semana. Nós vamos fazer um evento online, que eu acho que até o final do ano ninguém vai estar vacinado, né? Talvez a gente tenha que dividir em 2 dias, eu estou vendo com Rosemary, né, e com a Monique, para a gente estruturar, primeiro, as pessoas que participaram com a gente em 2020, que são referência, fizeram alguma coisa, inovaram, né? A gente vai ter um esquema de pitch, senão a gente fica a noite toda conversando, né? E eu vou colocar também o que cada um, né, possibilitou, participou, deixou de positivo, né, junto do programa Contra o Café, que agora, hoje, né, estamos fazendo aqui a live de número 77, mas eu tenho aqui 150 e tantos, então eu vou romper o ano de 2020 com mais de 200 lives, com muito conteúdo, exato, 77, com muito conteúdo, e eu quero transformar isso em benefício de alguém, ou de um livro, de alguma forma, uma palestra, mas vamos criar um evento, e aí coletivamente vamos construir, Cláudia, esse momento. Né? A gente vai fazer isso no Zoom. Vladimir, inclusive, já se disponibilizou a participar, ele vai ceder a plataforma dele lá, com a tecnologia da Alterdata, então vão ter assim, supercomputadores funcionando, né? A gente vai fazer um evento muito legal, e a gente vai ver o dia e o melhor horário para todos. Né? Então, considere-se convidada também. Andréia, né, em breve vai estar falando conosco aí. Cláudia, muito legal estar com você aqui. Um grande abraço na filhona, um abraço ao meu amigo Armênio. E passe o convite ao Armênio, que eu quero fazer uma live musical com ele, né, com meu amigo e querido maestro, né, do coração, né, que vai estar com a gente aqui também conversando e falando sobre música, teatro, cinema, televisão, uma pessoa muito competente. E para vocês, uma ótima noite. Né? Daqui a pouquinho, a live está no IGTV e no YouTube. E assim que vocês vierem a Petrópolis, me avisem, né?
Obrigada mais uma vez, Sérgio. Valeu muito para mim. Essa oportunidade Gostou? de falar sobre Curtiu? as é fundamental. Tá curtido, né? Um grande beijo aí. Saudade de todos vocês. Tá? Aproveitem bem aí. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.